Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada maravilhosa com Dante e Virgílio, pela essa subida no purgatório, né, rumo ao paraíso. Onde com Dante e Virgílio nós estamos aqui aprendendo valiosas lições sobre pecado, sobre virtude, sobre o comportamento humano, sobre as leis espirituais e tudo mais, e a gente, nesse sentido, estamos agregando muito valor na nossa vida. Por isso que o Purgatório é um livro, né? É um livro. A Divina Comédia em si, ela é uma indicação de literatura católica, mas o Purgatório em si é muito bom, até mesmo no sentido de meditação espiritual, ajuda-nos bastante a refletir sobre pecado, sobre virtude, sobre o comportamento humano, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é a Quaresma, que é realmente um momento de retiro, de reflexão, de meditação, de oração, para que a gente possa nos purificar, ok? Então, nesse sentido, também estou trazendo, né, a Divina Comédia nesse tempo, né, para que a gente possa aproveitar dessa obra o melhor que a gente possa, ok? Então, como sempre, eu trago aqui todo o simbolismo, o significado da obra que está escondido, que está velado nas entrelinhas, e que realmente só um aprofundamento sobre Dante, sobre o que Dante queria expressar verdadeiramente, que nos faz melhor entender realmente, de uma forma verdadeira e completa daquilo que Dante está querendo expressar aqui, que cada canto tem o seu simbolismo, o seu significado, tem muita coisa escondida aqui nas entrelinhas, e é isso realmente que eu estou trazendo. Venho aqui então, através dessa série, dessa playlist, revelar tudo aquilo que está escondido, para que a gente possa entender melhor dessa obra maravilhosa e magnífica desse gênio que é Dante Alighieri, ok? Hoje nós estamos saindo de uma cornija e adentrando em outra, e hoje nós estamos no canto 17, como sempre estou trazendo aqui então o simbolismo, todo o significado, junto com a introdução do canto. Vamos lá pro canto? Purgatório de Dante Alighieri. Canto 17. Saindo do denso fumo, Dante novamente em êxtase vê exemplos de ira punida. Tornando a si, vê um anjo que está perto da escada do quarto compartimento. Os dois poetas continuam a subir. Sobrevindo, porém, a noite, param, e Virgílio explica ao discípulo que o amor é o princípio de todas as virtudes e de todos os vícios. E assim começa o canto, ok? Hoje nós estamos saindo, então, da cornija dos iracundos e estamos adentrando na cornija dos preguiçosos. Então, aqui a gente vai encontrar no fim, claro, que os exemplos de ira castigada, que são 3. A gente vai encontrar o anjo da mansidão, que vai abençoar Dante, curando e sarando o terceiro P, né? O terceiro P que está ferido na sua testa. E também nós vamos começar a subida da quarta cornija, que é referente aos preguiçosos. Mas aqui, Virgílio explica para Dante a justiça do purgatório, como que está organizado aqui, então, a purgação dos pecados, referente ao amor. Porque aqui no purgatório, na verdade, estão organizados aqui as atitudes e as ações referente ao amor, né? Dependendo do grau do amor, estão sendo organizados aqui, então, os pecadores. Então, é mais ou menos nesse sentido. E os níveis também das cornijas referente aos determinados pecados. Como sempre digo, a base aqui, tanto do inferno quanto do purgatório, é os 7 pecados capitais. Então, aqui estão organizados através de uma justiça no purgatório, que é referente à ordem de maior atenção, maior resposta, maior força, maiores atitudes, referente ao amor, ok? Então, eles estão avançando e eu não sei se eu comentei, não me lembro se eu comentei no canto anterior, mas eles estão avançando, e daí o iracundo com quem eles estão conversando, ele fala: eu vou me retirar porque tá vendo essas fendas de luzes na fumaça? É o anjo que tá chegando, e se ele me ver, ele vai achar ruim, então eu vou voltar, né, lá pro meu lugar,
e vocês sigam a sua jornada. Então, realmente, eles vão saindo e vão vendo aquela fumaça se dispersar, né? Se dispersar e a atmosfera começar a ficar mais luminosa e mais leve. Até que eles pegam e encontram um anjo da mansidão. Esse anjo da mansidão vem e abençoa Dante, curando, então, sarando um pé da testa de Dante, que é referente ao pecado da ira vencida, digamos assim, né? Purgada nesse sentido. E ele escuta, então, a bênção do anjo, ele recebe, então, a bênção do anjo e escuta do anjo. Bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os mansos, que não são vítimas, não são pegas pela ira, que não conhecem a ira maligna. Então, aí eles avançam para a próxima cornija. Só que conforme eles vão avançando na próxima cornija, Dante, ele vai perdendo as forças. Eles estão no pôr do sol. No primeiro momento, lendo o canto, eu pensei que era referente àquela ordem lá, aquela regra do purgatório, que durante a noite as almas não conseguem subir, né? Você lembra lá nos primeiros cantos? À noite a gente para e a gente espera amanhecer, porque é só com a luz divina que a gente pode avançar. Eu pensei que era mais ou menos nessa ordem, nessa regra ali do purgatório, mas não. Aqui refere-se realmente essa perda de força, essa perda de ânimo, de quase não conseguir se movimentar por causa da justiça dessa cornija, ou seja, é como se fosse o purgar, ou seja, a punição que eles estão sofrendo aqui, né? Eles estão purgando aqui referente à preguiça. O que é? Preguiça é falta de vontade, é falta de força, de ânimo de fazer as coisas. Então, por isso que eles estão se sentindo pesados, se sentindo lentos, sem vontade, sem força para caminhar. Então, é referente ao pecado purgado aqui nessa cornija, que é referente à preguiça. Mas antes disso, acontecem as visões. Você viu que no começo teve visões, que é o exemplo de paciência. Maria, quando perde Jesus, Pisístrato, que ignora ali a ordem da mãe de matar um jovem ali apaixonado pela filha, e o Estevão, que reza pelos seus assassinos, né? Então, esses três exemplos através de visões. E esse foi o látego do início da ira. E aqui, os freios da ira é realmente isso. Visões referente a castigos, ira castigada. Exemplo de ira castigados. E aqui também temos três. Que é a ira referente aos parentes e amigos, que é o exemplo da Procne. Contra os escolhidos de Deus, que é o exemplo de Amã. E a ira provocada pelos adversários, que refere-se então ao exemplo de Amata, a mãe da Lavínia. Esses contos aqui, essas histórias mitológicas, vem tudo do livro do Ovídio, Metamorfose, ok? Metamorfoses 6, ok? A primeira visão é de Procne. Procne, ela era esposa de um rei, o Tereu, que era o rei da Trácia, e foram buscar sua irmã para vir e morar junto com eles. Quando Tereu viu a irmã da Procne, ele ficou apaixonado, muito apaixonado. Chegando em Trácia, ele raptou essa irmã, Filomena, a irmã de Procne, levou para uma cabana, violentou ela, cortou a língua dela para que ela não pudesse fazer barulho, né, nesse sentido, e deixou ela trancada lá na cabana, com o soldado guardando a cabana. Aí o que aconteceu? A Filomena, ela começou a bordar um tecido com toda a história dela em fio vermelho. Aí, Procne perguntou da irmã, e ele falou que ela tinha morrido de um acidente terrível, que não conseguiram achar nem o corpo. Só que a Filomena conseguiu achar uma pessoa que a ajudou. Ela conseguiu dar um jeito lá de que esse tecido, com toda a sua história bordada, chegasse às mãos da Procne. Quando Procne pegou o tecido, entendeu, foi atrás da irmã, pegou a irmã, resgatou a irmã, mas não falou nada pra Tereu. Chegou em casa, pegou o filho de Tereu. Tamanha raiva e a indignação e a revolta contra Tereu, Procne pegou o próprio filho com Tereu e degolou o menino, cortou ele em pedaços, fez comida, fez uma sopa lá com a carne do menino e ofereceu para Tereu comer.
Olha que triste, né? Quando Tereu pediu pra ver o filho Itis, ela falou, já está aí contigo. Ah, mas como que está aqui comigo? E daí ela explicou toda a história do que tinha acontecido e jogou tudo na cara dele e, né, jogou tudo no ventilador ali. E aí, nessa vingança junto com a irmã, né, causando um mal muito maior, eu acho, né? E daí, Tereu puxou da espada pra matar as duas, saiu correndo, enquanto eles corriam um atrás do outro lá, eles se transformaram em pássaros e saíram voando. Essa é a história, primeira visão que ele vê. Depois ele tem a visão do Amã, né, que é referente à história de Judite, que é referente à história de Esther. Esther, ela acabou se tornando mulher do rei, né, na palavra de Deus, do rei Assuero, ajudado pelo Mordecai. A mãe era um braço direito lá do rei, né, tinha um cargo de poder ali e de respeito junto ao rei Assuero, e ele se achava o bambambam. Só que tinha uma pessoa que não se rebaixava para ele, porque sabia que ele tinha ódio contra o seu povo, o judeu, né, que foi o Mordecai, que era tio de Esther, esse Mordecai que ajudou Esther a se tornar rainha, né, esposa do Assuero, em vista de também, nesse sentido, ajudar o povo a se libertar, né, da escravidão ali, né, feita por esse rei de fora, digamos assim. E aí, Haman, assim, enfurecido, enraivecido, porque Mordecai, um ódio pessoal contra Mordecai, que era o único que não, digamos assim, baixava a guarda para ele fez lá toda uma estratégia para enforcar o Mordecai. Só que daí a rainha Esther, nesse sentido, sabendo de toda a trama, sabendo do ódio dele contra o povo dela, sabendo do ódio dele contra o tio, sabendo de todas essas estratégias aí, ela consegue revelar a verdade, mostrar tudo, a armação que ele estava tentando fazer ali, e ele acabou sendo morto pela sua própria forca. Né, o seu ódio contra Mordecai, contra o povo judeu, fez com que ele fizesse uma estratégia, né, e para matar Mordecai e tudo mais, mas ele acabou sendo pego e na sua estratégia e tudo mais, em outras coisas que ele fazia de errado ali, ele acabou sendo enforcado na sua própria forca. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, então, de ira castigada aqui nessa cornija, que é o final dessa cornija, é referente a Lavínia, que era filha do rei latino Turnus e da rainha Amata. A rainha Amata temia que o seu marido, em batalha, perdesse para Enéas e a filha dela, Lavínia, fosse obrigada a casar com Enéas. Ela tinha tanto ódio desse homem Enéas que ela falou que isso seria a última coisa que ela conseguiria suportar na vida dela. Então, aí houve uma batalha, houve a batalha e tudo mais, só que assim, ela deduziu precocemente que Turnus tinha perdido a batalha, sendo que ele não tinha perdido a batalha, porque ela estava vendo o exército do Enéas avançando, né? E ela deduziu que ele já tinha perdido a batalha, que já estava morto, e só pela ideia de ver a sua filha casada com Enéas, ou nesse sentido, né, ser abatida por Enéas, ela pega ela mesma, se pendura numa porta e se enforca. E aí a Lavínia entra, vê a mãe morta e fala, tua ira fez você, né, se matar. Daí a Lavínia, ela lamenta, né, ela diz, o teu ódio por Enéas é tão grande que foi capaz de acabar com a tua própria vida, né, então, nesse sentido do ódio. Aí eles encontram, como eu já disse, o anjo da mansidão. Eles avançam então para a próxima cornija, onde eles começam a sentir em suas almas esse peso, né, dessa cornija, que é a falta de força em avançar, a falta de força, a falta de ânimo, a falta de vontade de avançar, de se movimentar. E nesse sentido, que é referente ao pecado purgado aqui, que é a preguiça. Nesse sair de uma cornija e entrar na outra, e nesse não entender o porquê que tá assim, sem força, sem ânimo, sem conseguir avançar direito, né? Sem vontade e tudo mais. Então, o Virgílio começa a explicar sobre a justiça do purgatório aqui pra Dante, que é muito interessante. Que, na verdade, é um discurso sobre o amor que opera a justiça aqui. Ele diz assim, que o amor é que classifica toda a origem do bem quanto do mal.
do bem quanto maior amor e do mal quanto menor amor. E ele diz aqui que o amor natural, ele não erra, mas o amor racional, ele erra de 3 formas. Ele erra primeiro pelo amor pervertido, por escolher o mal em vez do bem. E por segundo, tendo escolhendo o bem, não amar o suficiente, o bastante, ou seja, a falha no amor. E então, terceira forma, né, de erro do amor racional, o amar demais bens secundários. O amor racional diz aqui é referente a nosso raciocínio, né, a nossa liberdade, digamos assim. Ali, ninguém realmente quis o mal a si mesmo, ok? Porque os que se suicidaram por mal a si mesmo não estão aqui no purgatório, estão lá no inferno. E os que estão aqui também não quiseram mal a Deus, né? Por quê? Porque os que quiseram mal a Deus estão lá no inferno. Ou seja, não se arrependeram, não se submeteram, não se humilharam diante da gloriosa, diante de Deus nesse sentido, né? Não pediram perdão, não se arrependeram. Então não estão aqui, estão no inferno. Mas eles viveram o amor assim de uma forma errada, pervertida, ou em outras coisas, ou com uma fraqueza, com uma falta, com uma falha, né, nesse sentido. Então, por isso que estão aqui. E então, a justiça do purgatório se dá referente à balança do amor, né, nesse sentido. O amor pervertido sempre será contra o próximo. E aqui a gente vai ver o orgulho, a gente vai ver a inveja e a gente vai ver a ira, que foi o que a gente viu nessas primeiras cornigens até aqui. Quem não amou o suficiente está na cornija atual, que é a cornija da preguiça. Ou seja, é um amor falho, um amor fraco, um amor faltante, nesse sentido. Referente a Deus e também às suas obrigações na terra. O amor ao bem supremo, ou seja, Deus, nunca é insuficiente, nunca é excessivo, porque é o amor no verdadeiro bem, né, nesse sentido. Mas o amor em coisas secundárias pode gerar, então, um mal. Esse amor excessivo direcionado a outras coisas, aos bens secundários, sem moderação, o pecador, então, vai ter que purgar, né, isso aí nas próximas cornigens que estão a seguir acima dessas, ou seja, o amor excessivo às pessoas, aos alimentos e ao dinheiro. Então essa é a justiça do purgatório que Dante explica aqui nessa saída da ira, na entrada da preguiça. Aí Dante fala, Virgílio fala para Dante nessa saída dessa cornija para a próxima cornija. Ele fala uma frase que acho que resume um pouquinho, né? Aquele que espera quando vê que é preciso, aquele que espera que se peça quando vê que é preciso, demonstra aí então que não está realmente disposto. Então é nesse sentido. Qual que é a virtude contrária à preguiça? É a prontidão, né? Eu esqueci o nome. É a diligência, é a prontidão, ali estar pronto, né? Disposto a tudo, é nesse sentido. Então é isso, ainda não apareceram os exemplos da preguiça, do látego, né? Ou seja, do incentivo à virtude contrária, e nem ainda os exemplos da preguiça castigada. Mas nós vamos ver no próximo canto. Então é isso, agora a gente tá adentrando no canto, na cornija da preguiça, e a gente vai ver muitos exemplos aqui. Tanto de incentivo à virtude contrária, quanto também os exemplos de preguiça castigados, trazendo para nós valioso ensinamento, né, na prática. E a gente vai ver aqui também um pouquinho mais sobre livre-arbítrio, bem interessante. Ok, gente? Então, nós estamos aqui então no 17º, vamos rumo ao 18º, que é o próximo, e espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, curta, comente, compartilha, se inscreva no meu canal, ok? Você vai estar dizendo para a plataforma que os meus vídeos são relevantes, ela vai oferecer para mais pessoas que têm interesse nesse assunto, né? E esse assunto eu acho que todos deveriam saber, né?
um pouco mais sobre essa obra, um pouco mais do que o Dante está querendo explicar aqui. Eu acho que seria muito interessante se todos tivessem uma base disso para realmente uma evolução pessoal, né? Um agregar valor na nossa vida. Então, eu espero que você tenha gostado e que você continue comigo nessa jornada rumo ao paraíso, ok? Deus abençoe você, eu fico por aqui, até o próximo canto, se Deus quiser. Tchau!